Oi, gente, boa noite. Estou esperando o pessoal chegar, já temos 51 pessoas aqui. Bom, gente, vamos começar então. Boa noite a todas, a todos, a todes. Estou muito feliz de estar aqui para esse lançamento do livro Rebelião, que é literalmente uma rebelião comandada por duas mulheres que são realmente inspirações para a gente, né? Então, a princípio, eu vou chamar Ana Flauzina e Tula Pires para elas apresentarem um pouquinho a ideia delas sobre essa rebelião, o que é que elas pretendem com esse livro, enfim, dar umas palavras sobre esse livro, né? E, para quem não conhece, eu acho que todo mundo conhece, Ana Flauzina é mulher preta que aposta nos movimentos da vida e das batalhas. Professora de graduação da Faculdade de Educação da UFBA e da pós-graduação de Direito da UFBA. É sócia fundadora da Brado Negro, editora e produtora audiovisual. Tula Pires é mulher preta de axé, mãe de Dandara e bailarina, professora da graduação e pós-graduação em Direito da PUC-Rio e coordenadora do NIREMA, que é o Núcleo Interdisciplinar de Reflexão e Memória Afrodescendente. Olá, gente, boa noite. Muito prazer tê-las aqui com a gente. Boa noite. Oi, meu povo. Tudo bem? Todo mundo chegando aí? Que delícia. É com muito carinho, com muita alegria que eu e Tula estamos aqui hoje para dar um salve, para abrir os trabalhos para os verdadeiros e as verdadeiras protagonistas da noite, né? O Rebelião é muito resultado do que eu e Tula entendemos o que é a docência negra, a docência de duas mulheres que ocupam espaço da universidade, um espaço rarefeito da pós-graduação no direito nessas universidades brasileiras. E a gente quer e entende que, de alguma forma, dar conta das estradas dos nossos alunos, ser estrada para os nossos alunos é multiplicar possibilidades, né? São os nossos alunos que nos nutrem e que nos fazem possibilidade. Então, a gente está muito feliz aqui de, na verdade, ser nutrido por todas vocês e todos vocês que aceitaram o convite. O Rebelião, então, nasce como uma demanda de rebeldias. Eu fico implicando em sala de aula, quem me conhece sabe que eu estou muito incomodada com essa demanda de seguidores, né, que está sendo imposta para essa geração, e eu acho que a gente tem que produzir muitas faíscas e mobilizar muitas possibilidades. Então, o Rebelião nasce dessa demanda. A gente, no segundo semestre de 2019, reuniu um conjunto de potências negras para avaliar algumas notícias jornalísticas, dando conta daquela conjuntura, entendendo aquela conjuntura como parte das continuidades do terror e do genocídio que, né, nos são impostos. E saíram artigos brilhantes, interessantes, engajantes, para a gente mostrar como há muitas referências negras já nutridas aí, disponíveis para tantas batalhas, para tantas disputas que têm que ser feitas. Realmente esse é só um salve, são 22 colaboradores e colaboradoras, né, que escreveram esse livro. Eu quero dar um agradecimento especial para a Márcia, que diagramou belamente esse trabalho, isso é muito importante ser dito, o Lundi, que fez a revisão. Então, como essa identidade visual negra diz muito do que somos também, como isso não é uma coisa menor, essa forma do livro também nos interessou muito, né? E, então, o que eu vou fazer agora, já que são 22 pessoas, eu não dava para todo mundo falar, porque senão a gente ia ficar o quê? Até 3 da manhã, ouvindo, né, as pessoas aqui, aí ia ser talvez um pouquinho excessivo. Então, para cortar um pouquinho, a gente acaba antes de 3 da manhã, a gente vai realmente dar um panorama dos artigos das pessoas que estão falando e depois deixar aí o palco para quem é, né, quem são as protagonistas da noite. Então, eu vou começar, Tula depois vai, né, depois eu vou jogar a bola para a Tula, que vai continuar e fechar aí essa breve fala nossa. Então, vamos lá, começando. Bruna Portela volta a sua atenção para as ficções históricas bolsonaristas a partir da notícia. Mourão diz que bandeirantes e senhores de engenho eram um povo empreendedor.
No seu artigo, ela trabalha a apropriação contemporânea de representações racistas que passeiam por antigos e eficazes mitos, da democracia racial ao negro preguiçoso. Marcos Queiroz nos remete ao Fluminense Bahia, que escancara a hierarquia racial no país do futebol. No artigo Traídos pela Bola, Futebol e Racismo em Tempos de Falência do Mito da Democracia Racial, ele nos oferece reflexões que podem transformar o jogo, da defesa para o ataque. Laís Avelar trabalha a reportagem A TM matou meu filho dentro de casa, diz pai de jovem morro na Santana. No artigo, a autora destaca como as bases comunitárias de segurança promovem a mortificação do corpo negro espaço, produzindo necropolítica em seu sentido mais radical. Ana Carolina Lopes analisa a seguinte matéria. Justiça determina a prisão de DJ Renan da Penha e mais 10 envolvidos no baile da Gaiola. O artigo discute a criminalização da liberdade negra e dos diferentes sentidos de lazer, destacando a repressão do funk por um sistema de justiça branco, masculino e burguês. Rodrigo Portela assina o artigo A Cultura Jurídica Antinegra sobre os territórios quilombolas nos discursos de soberania nacional e proteção socioambiental. No trabalho, o autor problematiza o pressuposto jurídico da soberania nacional no âmbito da proteção ambiental, mobilizando as trajetórias e as experiências dos quilombos. Felipe Freitas apresenta o artigo O que a gente quer que a polícia faça? Ódio e racismo como mandato policial no Brasil. Nele, o autor avalia como as representações negativas referentes à população negra impactam na legitimação social da ação da polícia e como esse espaço interfere na definição, validação e reconhecimento do mandato policial no Brasil. Emília de Oliveira baseia-se na notícia Em litígio com a Marinha, quilombolas na Bahia temem gestão de Bolsonaro, para evidenciar como a desterritorialização e o impedimento do acesso à água se situam com políticas da morte e se relacionam com elementos de controle e gestão racializados do território quilombola. Daniela Almeida faz a crítica à manchete. 3 pessoas são mortas pela polícia para cada fuzil apreendido no Rio de Janeiro. No artigo, ela assume a retórica da segurança como gestão necropolítica, para lançar luz sobre o caráter racial generalizado da violência, perpetrada pelos agentes do Estado no Rio de Janeiro contra a população negra. Larissa Couto apresenta o artigo O ferro que fere é o mesmo que forja. Mulheres negras e suas ferramentas na luta por moradia. Nela, a autora demonstra como a prisão processual de Preta Ferreira perpetua o imaginário escravagista que pretende manter corpos negros e pobres no lugar da marginalidade. Luiz Carlos Júnior analisa a notícia. Som de helicóptero no espaço da favela deixa público em pânico no Rock in Rio. No artigo, o autor analisa como a espetacularização das políticas de extermínio implementadas pelo Estado nas comunidades e favelas cariocas e brasileiras constrói uma caricatura da barbárie, a partir da articulação entre o Estado genocida e o capital corporativo. Finalmente, Maíra Brito analisa a reportagem. A arma que ela gostava de usar era lápis, caderno, redação nota 10. No artigo, analisa a morte de Agatha Félix, de 8 anos, refletindo sobre a violação da infância e outros aspectos centrais do genocídio negro no Brasil. Tula, então, vai dar conta dos outros brilhantes artigos que a gente tem aí para analisar. Vamos lá, Tula, com você. Boa noite, gente. Como a Ana estava dizendo, é uma alegria muito grande estar aqui hoje. É um momento em que a gente não só divide com a comunidade brasileira a potência, né, de jovens pensadores e pensadoras negros, mas que também apresenta pensamento articulado diretamente com agendas de pesquisa que são múltiplas e que tem uma responsabilidade política muito evidente em responder também ao contexto em que a gente está vivendo. Então, dando seguimento aos artigos, eu queria falar de Caroline dos Santos, que a partir da notícia, Witzel anuncia programa de reurbanização da Rocinha, que prevê a realocação de 7 mil moradores,
ela pega essa notícia para discutir como projetos contemporâneos de reurbanização de favelas atualizam e sofisticam a gestão e controle das formas de morar nesses espaços, subordinando a política de urbanização a determinado projeto de segurança pública. No artigo Novas Leis, Velhos Cativeiros, Pacote Anticrime é a otimização dos métodos penais de genocídio do negro brasileiro, Maísa Carvalhal dos Reis Novais desvela como o racismo, como arma ideológica de dominação, está camuflado no projeto de lei anticrime 10.372 de 2018, ao reverberar o ascenso dos discursos sediciosos por vingança, pelo incremento da criminalização dos marginalizados e a perseguição às garantias constitucionais penais. Marina Marçal analisa de que modo os mecanismos de precarização do trabalho têm sido empregados no atual contexto político. A partir da notícia Bolsonaro, trabalhador terá de escolher entre mais direitos ou emprego, a autora argumenta que desumanizar trabalhadores pelo impedimento de acesso a direitos através do argumento da flexibilização do trabalho é via de constituição de arbitrariedade e antidemocracia, principalmente considerando que as mulheres negras estão na base da pirâmide social. Vinícius Romão, no artigo A Construção Socio-Racial Antinegra do Bandido na Fronteira de Desvios Punitivos, traz à cena o caso apresentado pela notícia. Juíza de vara criminal diz que réu não parece bandido por ser branco. Para demonstrar que a negritude é utilizada como fiadora de uma condenação, mesmo quando se está diante de um réu branco. Através de trechos da sentença, o autor reconstrói como a antinegritude informa a compreensão das violências do sistema penal, radicalizando o drama negro da interdição do ser. Daiane Ribeiro apresenta o artigo É no Lombo das Pretas, a proposta de alteração da pensão por morte e seu impacto na vida de mulheres negras. Nesse artigo, ela discute a alteração das regras da pensão por morte expressa na proposta de emenda constitucional de 2019. O texto se baseia na notícia Previdência, proposta de alterar pensão por morte impacta mais a população negra. E argumenta como a alteração das regras da Previdência no que tange a pensão por morte altera drasticamente a vida financeira de novos beneficiários, em especial as mulheres negras. Camila Garcês apresenta o artigo Deus há de ser fêmea, a revista vexatória como prática institucionalizada de animalização de corpos negros. O texto demonstra como o Estado viola a integridade corporal das mulheres de forma institucionalizada, bem como infringe o princípio da pessoalidade da pena, submetendo-as à revista íntima vexatória. Motivada pela notícia Vocês vão morrer, força-tarefa autorizada por Moro, no Pará, obriga pessoas a sentar seminuas em formigueiro. Érica Silva se propõe a refletir sobre a violação estrutural de direitos humanos praticada pelo Estado contra os corpos encarcerados e a seletividade midiática que implica na invisibilidade do terror vivenciado nos presídios brasileiros. Catiúcia Barbosa assina o artigo Violência de Estado, Crise Democrática e Necropolítica, provocada pela notícia. Governador Witzel participa de ação com Core em Angra dos Reis. O objetivo é dar resposta à criminalidade que vem assustando os moradores, diz a polícia. Forjado na lógica e nas ruínas do antigo sistema colonial, a autora destaca como o Estado-nação brasileiro herdou e perpetuou práticas violentas desferidas contra negros e pobres, resultando em práticas genocidas exaltadas e comemoradas por governadores como Witzel. Fernanda Lima discute as relações entre genocídio antinegro, criminalização da cultura e controle do espaço urbano. Dialogando com a notícia Operação para acabar com o baile da gaiola deixa 4 moradores feridos, a autora toma de empréstimo a categoria historiográfica das cidades negras e a noção de americanidade para refletir sobre as experiências negras, entendendo que essas são marcadas por tensões e ambiguidades. Augusto Schmidt apresenta em diálogo com a notícia denúncia de tortura contra a jornalista Ahmad Abubakar, já suspeitávamos, a problemática da não efetivação dos direitos fundamentais e humanos em Moçambique, em especial da liberdade de expressão. Ele analisa o contexto da prisão desse jornalista, evidenciando como o Estado de Moçambique investe em práticas de censura prévia e mitigação do interesse público de acesso à informação. Por fim, com o artigo Get the Nigger e o Grito dos Inocentes, a raça enquanto dispositivo de regulação jurídico-penal, Ana Miriam Cariranha discute a matéria Rapaz preso por assassinato que não cometeu é libertado no Rio.
O trabalho discute o modo como a racialidade opera enquanto dispositivo regulador da estrutura social punitiva. Como vocês puderam ver, há aqui uma conversa qualificadíssima sobre uma série de aspectos que nos afligem diretamente, a partir dos nossos termos, a partir não só de todo um repertório teórico e metodológico que é predominantemente negro, mas também que é forjado a partir dessa experiência, dessa percepção e da maneira pela qual o racismo nos interpela em nossas trajetórias. Esperamos que a reunião desse acervo sirva como mais um mote de oposição às ações de um governo que, no marco de uma pandemia sem precedentes, vem aprofundando os termos do genocídio negro no Brasil. Nesse tempo e espaço de tantas incertezas, vemos a máquina pública ser conduzida por forças que celebram sem constrangimentos a nossa dizimação, desfrutam sem piedade de nossa dor, trabalham cotidianamente para o nosso fim. Do nosso lado, a gente entende que a produção intelectual negra engajada faz parte do conjunto das rebeldias de que tanto precisamos. Só uma militância capaz de mobilizar imaginários, inspirar lutas, responder a demandas concretas e produzir conhecimento a partir de novos marcos civilizatórios é compatível com a envergadura do que somos como povo. Que as faíscas produzidas pelas mentes insurgentes dessa nova geração de pesquisadoras e pesquisadores negros ajudem a acender o fogo vibrante das rebeliões. A gente agora deixa vocês com essa geração de rebeldes que tanto nos orgulham, porque, como vocês, a gente vai ficar assistindo o que vem pela frente. Dia de lamber a cria! Eita, gente, agora é isso, a gente vai ficar quietinho. Agora né, o palco tá aí dado para quem é de direito. E eu só vou avisar que eu vou passar o link nesse minuto aqui, né, no YouTube, para quem quiser fazer o download do livro Rebelião Tá no Mundo. Então, vamos que vamos, gente, ouvindo vocês. Vamos agora nos deleitar, como todas as outras pessoas, ouvindo vocês, viu? Muito obrigada. Vamos que vamos. Acabei de colocar o link aí. Vamos lá. Tchau, gente. Muito obrigada, gente. Obrigada a tu, Leana. Bom, agora a gente vai passar para uma segunda parte aqui da nossa conversa. Eu vou chamar também minhas colegas que estão aqui nesse livro junto comigo, que são Emília, Joana Viana e Maíra de Deus Brito, para a gente traçar uma conversa sobre o conteúdo do livro mesmo e também sobre o que significa essa rebelião para a gente, né? Para quem me conhece, sabe muito bem. Olha elas que lindas. Tudo bom, gente? Boa noite! Boa noite, gente. Bom, eu vou começar e aí a gente vai chamando as meninas conforme for passando, né? Bom, a princípio, a minha fala, eu queria encaminhar ela para explicar e entender eu mesmo o que significou essa rebelião para mim, né? Bom, quem me conhece sabe que eu gosto muito de chamar a Conceição Evaristo para conversar, porque eu acho que a escrevivência é uma forma muito bonita da gente pensar as ciências sociais, pensar o direito, pensar a sociedade, a partir dessa oralidade, dessas histórias, e dessa compreensão das histórias das pessoas que nos antecederam, que estão aqui com a gente fazendo, e que virão a fazer com o passar do tempo, e conforme essa rebelião e essas faíscas insurgentes vão se multiplicando por aí, né? Bom, eu queria dizer que quando a gente recebeu a notícia de que o livro estava pronto, primeiro a gente recebeu o convite para fazer o livro, né? E aí Ana e Tula propuseram para a gente que cada um escolhesse uma manchete que refletisse o que a gente estava vivendo naquele ano de 2019, e a partir dessa manchete a gente desenvolvesse artigos críticos e refletindo sobre a questão da raça, e cada um do seu jeito, cada um refletindo sobre o que gosta de refletir, e surgiu um livro bem heterogêneo e, ao mesmo tempo, muito amarrado por essas organizadoras, né? Então, a gente ficou pensando em como fazer esse livro chegar para todo mundo, e como a gente ampliar cada vez mais essa rebelião. Resolvemos fazer essa live aqui, principalmente para poder
botar isso aí para vocês, para todo mundo ter acesso, e para a gente continuar debatendo mais e mais, e virem mais rebeliões por aí, né? Bom, infelizmente, não estamos no antigo normal, não podemos fazer o lançamento que a gente gostaria, que depois ia ter mesa de bar, copo americano, enfim, essas coisas. Mas, dentro das condições que estamos, podemos dizer que as redes são essa forma que encontramos de fazermos circular essas ideias, né? Juntar essas 24 pessoas que participam diretamente do livro e juntar também todo mundo que participou indiretamente, acendendo ideias e também caminhando aos nossos lados. Então, eu gostaria de começar minha fala registrando nosso agradecimento a todos e a todas que vieram assistir a nossa live e também todo mundo que vem alimentando essas faíscas insurgentes em nós, principalmente a Tula e a Ana, que sabem da potência que é colocar em articulação os pensamentos de quem vem encarando a academia e a pesquisa sobre um olhar que vê essas questões raciais que são fundacionais no nosso país e estruturantes desse mundo que a gente recebe de herança, mas uma herança que não é nossa, né? A gente sabe muito bem. Bom, então eu entendo essa live como uma vontade muito verdadeira, assim, de Tula e de Ana, a gente no mundo. Como elas falaram de Lami, fazer o que elas fazem melhor, tipo, lançar a gente falando trabalhando palavras, que são as palavras que gravam as ideias na história, né? E que permitem a gente construir pontes entre nós. Então, quando eu penso em Conceição Evaristo e penso na sua escrevivência, eu penso muito do que essas mulheres estão fazendo também aqui agora. E como elas estão escrevendo as histórias delas através do que elas são e como elas nos permitem também falar das nossas histórias através do que nós somos, de forma mais íntima mesmo. E uma vez, eu escutei Tula falar assim, foi na banca de uma amiga nossa, ela falou que a gente não precisa ficar arriando comida para quem está com a barriga cheia. E eu acho que é exatamente esse espírito dessa rebelião, sabe? Eu sinto que Tula e Ana, elas querem alimentar essas ideias que nascem. E também eu vejo esse desejo gigante de continuidade histórica. As ideias de tantas mulheres negras, tantos homens negros que vieram antes de nós e abriram espaços então, isso é uma continuidade das ideias daqueles que pensavam os problemas, como diz tu, os problemas do tipo nosso, através de pensamentos nossos, criando e agregando gramáticas e uma possibilidade de mundo que seja essencialmente nossa. Nesse presente que a gente vive e que temos essa possibilidade de estar falando a partir das nossas vozes, nós também vivemos essas manchetes que trazemos aqui no livro. Entre elas, tem essa aqui, que é: Mourão diz que senhores de engenho eram um povo empreendedor. Temos ainda: a PM matou meu filho dentro de casa, diz pai de jovem morto em Santa Cruz. Temos também: juíza de vara criminal diz que réu não parece bandido por ser branco. Essas são manchetes que foram debatidas nos artigos de Bruna Portela, Laísa Velar e Vinícius Romão, e que eu trago como um retrato dessa colonialidade que construiu essa história que a gente herdou e que não é nossa. Então, eu paro para pensar um pouco sobre o que Beatriz Nascimento nos leva a pensar. Ela nos leva a pensar em quilombo, sabe? Ela nos leva a pensar que o Brasil começou com Palmares a ser pai de si mesmo. E é nesses quilombos simbólicos, nessa forma de existência do negro em liberdade, que vaga a história, não só do povo negro, mas é uma história que Beatriz fala que é a história do país, que construiu uma história sem pensar naqueles que a construíram. Então, é um país que, enquanto se constrói com a mão de obra negra, ele continua atualizando e sofisticando as suas formas de narrar as histórias coloniais, suas explorações e seus genocídios, né? Então, em resposta a isso, eu gostaria de trazer algumas vozes de tantas mulheres negras que tomam conta desse quilombo simbólico que Beatriz Nascimento traz para a gente pensar. São essas mulheres que seguem articulando a linguagem da memória, para não deixar esquecer que as histórias coloniais seguem dizendo sobre o povo negro. Então, a gente precisa contar as nossas histórias, através de palavras que as histórias... Porque é através dessas palavras que as histórias se gravam no tempo. Ou como diria Lélia Gonzalez, agora o lixo vai falar, e é numa boa. Então, a gente precisa escutar Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro,
Conceição Evaristo, Tula Pires, Ana Flauzina, as mães de Manguinhos, as mães da Maré, Ana Caminha, que faz a luta lá na Gamboa de Baixo, em Salvador, Preta Ferreira, que luta na arte na cidade, Sandra e Procida, que lutam pelo Centro Histórico de Salvador, e tantas mulheres pretas que escrevem suas histórias no campo, nas cidades e nas ideias. Bom, passando um pouco pelo meu artigo, que se chama O Ferro que Fere é o Mesmo que Forja, eu abordo a prisão da artista e militante do movimento por moradia, Preta Ferreira. E uma passagem, eu trago uma citação dela, que ela falou em uma entrevista que foi sobre o seu clipe, chamado Minha Carne, o clipe da sua música, chamada Minha Carne, né? E aí eu gostaria de abrir aspas para a voz de Preta Ferreira. Ela fala assim: quando aparece eu e minha mãe ali no MASP, eu estou me referindo à matriarca e a todo o patriarcado da sociedade. Eu estou ocupando o nosso lugar, que é de direito, que nos foi negado, nos foi tomado. Quando a gente aparece com aquela moldura ali na frente, a gente quer dizer que nós pretos temos que ocupar os museus, porque a gente está sempre atrás. E o nosso quadro retratado é do povo indígena sendo massacrado, o povo preto sendo escravizado. Aquele vidro blindado com um tiro. Então, a gente tomou o nosso lugar. A gente se colocou à frente porque quem construiu a história desse país foram esses dois povos. E é exatamente isso que Beatriz Nascimento também se preocupava, em construir uma história nossa, em ocupar as lacunas que existiram a partir do momento que o povo negro atravessou o Atlântico, portando apenas suas memórias, né? Então, dessa história fragmentada que essas mulheres tentam juntar e que estamos tentando juntar aqui nessa rebelião também, Beatriz diz assim: pensam que quem nos estuda no escravismo nos entendeu historicamente, como se a história pudesse ser limitada no tempo espetacular, no tempo representado, e não no contrário. Não, o tempo é que está dentro da história. Não se estuda o negro que está vivendo a história vivida. Nós somos a história viva do preto, não números. E é também Beatriz Nascimento que lembra: cabia às mulheres no quilombo o sustento dos guerreiros. Cabia às mães preparar o alimento e colocar nas florestas, não só para ferendar os seus mitos arcaicos, mas também para alimentar o fugitivo. Cabia à mulher sustentar a fuga. E a fuga de Beatriz é para esse lugar, essa continuação histórica que agora testemunhamos com Conceição Evaristo, que faz a escrevivência, que é essa escrita do corpo de uma condição, de uma experiência negra no Brasil. Sempre que essa escrevivência não é lida como história para ninar os da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. Isso, para mim, é um pouco do que significa essa rebelião. É sobre criar continuidades e arriar comida para os que têm fome. Bom, então eu espero que as ideias desse livro possam seguir sustentando essas fugas, acendendo essas faíscas para essas rebeliões insurgentes que tu e Ana nos convidaram a participar. Muito obrigada. E agora eu vou chamar a Maíra para falar um pouco. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Então, beleza. Vou abrir aqui minha cola para eu dar conta de falar certinho e tentar não estourar tanto tempo. Boa noite a todas, a todos, a todos. Primeiro quero saudar Exu, pois sem ele não se faz nada. Quero saudar também os donos do dia, Oiá e Xangô. E se eu acreditasse em coincidência, eu diria que foi um grande acaso essa live acontecer numa quarta-feira. Mas, definitivamente, não é acaso falar sobre rebelião contra as injustiças justamente num dia como hoje. Em nome de todas as minhas colegas, eu agradeço Ana Flauzina e Tula Pires a feitura desse projeto tão potente. Tula eu conheço um pouquinho menos de tempo, se comparado ao tempo que eu conheço Ana, mas eu já tive a chance de dividir trabalhos muito bonitos e importantes, como Cartas do Cárcere. Já a Ana eu conheço há mais de 15 anos, desde os tempos da Enegrecer, para ser mais precisa. E eu acho importante recordar esse momento que foi tão fundamental para nós que trilhamos caminhos na Universidade de Brasília. O Enegrecer foi fundamental para a implementação das cotas raciais na UNB. Sempre digo e repito, a gente precisa saber de onde veio para a gente saber para onde a gente vai. Por isso, meu muito obrigada, Ana e Tula, por serem luz de candeeiro ontem, hoje e sempre. Eu também quero agradecer
a Daniela Almeida e o Rodrigo Portela pelas artes, né? Ficaram lindas. Quem não viu, entre no Instagram da Brado para ver. Vinícius Romão, que está aí na parte técnica e operacional, fazendo acontecer essa live. Toda essa parte técnica está funcionando graças a ele. E também quero agradecer a Maísa Carvalhal, que está aqui também nos bastidores, ajudando a gente num próximo momento que vai ter uma coleta de perguntas, né? Não há dúvidas que eu gostaria que o lançamento fosse a gente pertinho, né? Celebrando mais essa conquista aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, em Salvador, mas a Covid alterou um pouco os planos. Sendo assim, a gente está usando a internet para alguma coisa bacana. E cá estamos, cada um no seu quadrado, matando saudade como é possível e comemorando a chegada de Rebelião. Nossos escritos são bons ventos que chegam para que não se esqueça o poder da coragem, da justiça, da memória e do amor. A minha fala passa basicamente pelo meu artigo apresentado na coletânea. E para quem não me conhece, eu sou Maíra de Deus Brito, eu sou mestra e doutoranda em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade de Brasília, e eu também faço parte do MARÉ, Núcleo de Estudos e Pesquisa em Cultura Jurídica e Atlântico Negro. Em 2018, eu lancei o meu livro, Não, Ele Não Está, em que eu denuncio a principal frente do genocídio da população negra, que é o extermínio da juventude negra. Ou seja, participar dessa coletânea, para mim, é muito especial, porque ela foi criada a partir de manchetes de jornal. Minha área inicial. Eu, que já estive como autora de reportagens, hoje tenho a chance de refletir a realidade brasileira a partir desse diálogo entre meios de comunicação e universidade. Em Rebelião, eu assino o artigo O Sonho Acabou, o extermínio e a negação do futuro para a juventude negra brasileira, que foi criado a partir da manchete do jornal O Globo, que diz: a arma que ela gostava de usar era o lápis, o caderno, redação nota 10, diz o avô durante o enterro da menina baleada no Alemão. A reportagem mostra alguns desdobramentos do velório de Ágata Vitória Salles Félix, morta aos 8 anos, na noite de 22 de setembro de 2019, no Complexo do Alemão. Em primeiro momento, eu falo das tentativas e estratégias que colocam as crianças e jovens negras e negros entre a narrativa do futuro do país e a realidade de alvos preferenciais do extermínio. Na sequência, eu mostro como as mortes de jovens e crianças impactam suas descontinuidades, a das suas famílias, de todos os negros e negras, e, consequentemente, do próprio Brasil. Eu acho importante destacar que eu sei que a juventude, de acordo com a Constituição, né, engloba pessoas de 15 a 29 anos. Entretanto, diante de uma necropolítica que insiste em alcançar pessoas mais jovens a cada dia, não me vi com outra saída do que estender essa faixa etária. O genocídio da população negra segue tendo como principal frente o extermínio da juventude negra, ou seja, essas pessoas entre 15 e 29 anos, tendo pico aos 21 anos, de acordo com os últimos documentos publicados, mas não há dúvidas que as nossas crianças também são alvos de uma política de morte, empenhada em matar gente preta, custe o que custar. Não por um acaso, o desabafo do avô de Ágata, seu Ayrton Félix, tornou-se o título da reportagem. Durante o velório e enterro da neta, ele disse: sabe qual era a arma que tinha dentro da mochila da minha neta? Lápis, caderno, apontador, livro. Tinha um simulado que ela fez nessa semana e tirou 7. Essas eram as armas que a Ágata gostava de usar. Ela tinha um futuro, ia crescer e entrar na faculdade, mas o Estado não quer isso. E se continuar dessa forma, o que vai acontecer? Essa fala do Ayrton me chama a atenção por 2 motivos. A primeira é uma referência direta à declaração do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que nos primeiros dias de mandato, em janeiro de 2019, afirmou: quem usa fuzil e não usa uniforme é inimigo, é terrorista e será abatido. E o segundo ponto que me chama a atenção, a fala do avô de Ágata, é a importância dos estudos para a Ágata e para a família dela. Ágata era uma criança sem qualquer tipo de armamento, e ainda que fosse uma adulta armada, não há explicação ou justificativa plausível para esse assassinato. Qual tipo de segurança pública que estabelece a morte como sentença e trata os corpos de pessoas classificadas como fora da lei, como se fossem animais passíveis de abate? Uma segurança pública baseada no discurso da guerra e da necropolítica. Além de boa aluna, Ágata era uma menina com acesso a uma língua estrangeira,
a uma atividade de esporte, lazer, balé, e tinha um cotidiano de vivência com os familiares na Fazendinha, uma das comunidades do Complexo do Alemão, local onde ela vivia. Nada foi suficiente para proteger Ágata da violência que assola as periferias do Brasil. Sua morte precoce, inesperada e violenta deixa, além de dor e revolta, o peso das mortes simbólicas, da negação do futuro e das ausências coletivas para a população negra. A partir dessas reflexões iniciais, eu pensei as 3 mortes sofridas por Ágata Vitória. A biológica, que é a mais evidente delas, a social, explicada pela garota ser negra e periférica, 2 elementos suficientes para excluir os negros da ordem da cidadania e até mesmo da humanidade. E a última morte, a simbólica, é o que desenvolvo com mais detalhes nesse meu artigo no livro Rebelião. E ele é o ponto que nos faz pensar o quanto perdemos a cada partida precoce das nossas crianças e jovens negros e negras. Com a morte dela, não temos mais a aluna aplicada que chegaria à universidade, driblando o racismo institucional e engrossando a lista de mulheres negras com ensino superior completo. Sem Ágata, deixamos de ter uma jovem periférica bilíngue, cujo trabalho poderia ultrapassar as fronteiras e alcançar países dos 5 continentes. Deixamos de ter uma bailarina, mais uma negra no Teatro Municipal do Rio de Janeiro colocando cor em uma dança ainda tão racializada, excessivamente branca. São vários os símbolos que deixamos de ter sem Ágata. O vazio deixado por ela e por tantas outras crianças e jovens negros assassinados impacta em um todo em um grupo, pois as conquistas desses que foram embora cedo demais teriam um alcance coletivo. Ágata era uma estudante exemplar e sonhava em ser bailarina. O estudante Marcos Vinícius teve seus sonhos interrompidos aos 14 anos, quando foi baleado durante uma operação policial no Complexo da Maré, em junho de 2018. Antes de morrer, Marcos questionou: ele não viu que eu estava com a roupa da escola, mãe? O uniforme da escola não protegeu Marcos do extermínio da juventude negra. Esse artigo, ele nasceu em meio da revolta de mortes trágicas de jovens. Na semana que ele foi escrito, 9 jovens foram mortos durante uma ação policial militar em um baile funk na favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Em uma postagem em uma rede social, no dia 24 de abril de 2019, um desses jovens, Denis Guilherme, ele escreveu: eu vou ser um favelado que vai conquistar o mundo. Vou ser para minha mãe motivo de tanto orgulho. De acordo com a mãe do jovem, Adriana Regina dos Santos, Denis era estudante do ensino médio e jovem aprendiz em uma empresa de telemarketing e planejava fazer um curso profissionalizante para ser segurança. Mas, em dezembro de 2019, teve esse sonho interrompido. Assim como Ágata, Marcos Vinícius, Denis, outros vários jovens e crianças, negros e negras, não tiveram tempo para crescer, tornar-se adultos e, enfim, realizar seus sonhos. Essas conquistas não realizadas deixam traumas, saudades, revoltas, frustrações. Impossibilitam conquistas de alcance coletivo, que seriam capazes de mudar estruturas históricas, além de servir de exemplo, de inspiração e encorajamento. Todos os anos, perdemos vários possíveis pixinguinhas, Dona Ivone Lara, Milton Santos, Luísa Bairros, Ruth de Souza e Lélia Gonzalez. Isso só para citar alguns expoentes negros e negras que se foram e são destaque na arte e na ciência brasileira. Todos os anos, perdemos jovens e crianças negros e negras que poderiam fazer ou criar algo tão revolucionário que nem a nossa mente, treinada para pensar o futuro, seria capaz de imaginar. Todos os anos, perdemos tanto que questionamos se realmente haverá futuro para nós, gente negra. Diante de tantas perdas, ausências, hiatos, reticências, nos resta encarar sem medo os trágicos cenários atuais, nos rebelando das mais variadas maneiras, para que seja possível nascer, crescer, sonhar e viver. O meu artigo na coletânea Rebelião é em memória de Ágata Vitória Salles Félix. E aqui eu encerro minha fala. Obrigada. Obrigada, Maíra. Muito potente a sua contribuição. Vamos chamar agora a Emília. Quem tiver alguma pergunta para qualquer uma de nós, enfim, pode botar aí no chat, que aí ao final a gente
faz uma rodadinha para responder, tá bom? E agora vamos continuar com a fala da Emília. Boa noite a todas e todos. Estou um pouco nervosa, gente, essa tarefa é uma tarefa difícil. Bom, queria primeiro saudar todo mundo com quem eu divido essa oportunidade de diálogo. Agradecer com profunda gratidão, referência e inquietude das chamas revolucionárias de Tula Pires e Ana Flauzina, que nos convocam a essa sublevação e essa rebelião. Pela manhã, se o Exército Brasileiro tivesse tentado mobilizar uma tropa ao saber desse evento, provavelmente teria desistido antes mesmo de se lavrar-se a posse do capitão do mato, que fosse responsável pelo extermínio deste aquilombamento, como no século XVII, onde se inaugura o ofício no Brasil. Certamente seríamos desmobilizados ao receber esse cartaz, porque se tratam de duas mulheres negras convocando homens e mulheres negros para uma rebelião. O Estado brasileiro, na formação do seu exército, criou mecanismos para gerir o medo de que os negros voltassem a fazer, aspas, operações semelhantes às de Palmares de Pernambuco, que teve que empreender muito esforço na tentativa de destruição. Em Minas Gerais, por exemplo, utiliza-se como estratégia pensada junto ao Conselho Ultramarino em 1726, que se utilize a mão de obra escrava de diferentes nações e que se separem negros e negras, porque, aspas, a divisão sempre foi o maior antídoto de semelhantes máquinas. Seguiram essas estratégias deliberadas de produção da morte com atributos raciais no Brasil, mas não foi possível mapear, identificar, conter ou se antecipar a outras estratégias criadas por mulheres negras letradas, alfabetizadas, que rasuram a história de destruição de um inimigo criado no Brasil, portas adentro. É com essa estratégia de motim que Ana Luísa e a professora Tula reúnem homens e mulheres negras de vários territórios do Brasil com a tarefa de honrar a República de Palmares, o primeiro Estado livre das Américas. Assim, eu me valho, então, da reorientação de pensamento e agenda de atuação política observada pela professora Tula Pires, que recentemente, em um evento em homenagem a Lélia Gonzalez, nos apresenta. É importante olhar para o Estado de Palmares. E eu me valho também de intelectuais quilombolas como Beatriz Nascimento, Clóvis Moura, Abdias Nascimento, Antônio Bispo dos Santos, Givânia Maria da Silva e tantos outros que traçam estratégias de apresentar como a cultura jurídica antinegra sobre os territórios quilombolas no discurso da soberania nacional e proteção socioambiental tem impacto no momento atual, como o professor Rodrigo Portela apresenta em seu artigo, e em meu artigo apresento, aspas, a água é a nossa nação, violência antinegra e soberania nacional mobilizados para a gestão da morte e do impedimento do acesso à água na comunidade de Rio dos Macacos, na Bahia. Ficamos com a difícil tarefa de apresentar como é mobilizado e como tem sido mobilizado os dispositivos de poder e de controle do genocídio no Estado brasileiro, sobretudo nesse momento do governo de Jair Messias Bolsonaro. Importante lembrar que na segunda-feira, após a eleição de Jair Bolsonaro, iniciávamos na Universidade de Brasília a 22ª Semana Jurídica da UNB, que tinha como tema Raça, Memória e História Atlântica, enegrecendo a gramática do estado de exceção nos 30 anos da Constituição Federal e 130 anos da abolição, organizada pelo MARÉ, o Núcleo de Estudos em Cultura Jurídica Atlântico Negro, e o Centro Acadêmico de Direito da UNB. Esse processo é o resultado de uma presença negra não só na Faculdade de Direito, como bem mencionou a Maíra, mas em diversos espaços da Universidade de Brasília, com muitas influências de trocas, tanto da professora Tula quanto da professora Ana Flauzina, e isso possibilitou a presença de corpos e narrativas e histórias negras que enfrentam a produção de conhecimento feita por mãos brancas, já dizia Beatriz Nascimento, ainda hoje tido como válido, supostamente válido para a interpretação da história brasileira. É desse lugar de interpretação da história brasileira que eu queria lembrar da importância da afirmação da presença das comunidades quilombolas, sobretudo diante do atual governo e também do atual estágio de financiarização do capital no Brasil, que atinge corpos negros e territórios. O IBGE identifica
quantifica em 5.972 as comunidades quilombolas no Brasil, e a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC, aponta que já passam de 6.000 comunidades quilombolas. Em que pese esse lugar seja marcado pela não presença, ou esses sujeitos situados como ahistóricos, é importante pensar qual o papel, então, das comunidades quilombolas, nisso que a professora Tula nos chamou a pensar, na reorientação da nossa memória, sobretudo para o que temos que apontar nesse momento em que o governo Bolsonaro acelera o genocídio, especialmente durante a pandemia. Como sabemos, a diáspora africana desterritorializa corpos e experiências de diversas nações e reinos da África e tem no projeto de genocídio colonial a sua constante necessidade de separação de corpo, território e constante processo de desterritorialização. Essa é uma disputa que é mobilizada pela nossa memória a partir da narrativa de que a população negra, na organização dos quilombos, ou teve uma ação extremamente violenta, ou assistiu passivamente à organização do Estado brasileiro. Mas quem põe um ponto de inflexão nisso é a organização da República de Palmares. República porque se organiza e reorienta o medo senhorial, que se apresentava quando da Constituição do Estado brasileiro, em razão do seguinte, Antônio Vieira menciona o seguinte: essa mesma liberdade seria a total destruição do Brasil, porque conhecendo os demais negros que por esse meio tinham conseguido ficar livres, a cada cidade, cada vila, cada lugar, cada engenho seriam logo outros tantos palmares, fingindo e passando-se dos matos com todo o seu cabedal, que não é mais que o próprio corpo. É importante apontar como essa trajetória e experiência das comunidades quilombolas no Brasil se apresenta enfrentando os marcos do Estado-nação. Sim, porque estão pautados sobre uma outra dinâmica de soberania, outras fronteiras de território, é um outro povo, é uma outra língua, é português que fala lá. A presença das comunidades quilombolas que atravessa a nossa experiência e que interpela o direito constitucional no Brasil, apresenta também tensões sobre as interpretações, formação da memória e interpretações do pensamento social brasileiro, no que diz respeito ao mito da democracia racial, miscigenação, harmonia racial e passividade do sujeito negro. Comunidades quilombolas, portanto, se formam e marcam a sua presença não só pela fuga, em que pese a fuga tenha sido identificada, conforme Clóvis Moura nos aponta, uma estratégia de identificação da violência colonial e de resposta. Mas a presença, a doação e a aquisição de propriedades também marca essa experiência profundamente marcada pela transmigração. Portanto, questiona o próprio imaginário que é constituído sobre as comunidades quilombolas de que seriam uma experiência no passado, que eu e o professor Rodrigo Portela situamos como cativeiros do tempo. É importante pensar, então, como esse processo que a nação brasileira insiste em dizer que se dá, mesmo sobre um regime nominalmente progressista e pró-negro, como nos lembra o professor Vargas, mas que apaga sistematicamente essa agência. E, sobretudo, no momento presente, é importante destacar como a segurança nacional tem sido um elemento mobilizado para a defesa da nação e para a intervenção de corpos e territórios racializados, que tem um expoente que acaba atingindo várias lideranças, sobretudo lideranças de comunidades quilombolas em vários espaços no Brasil. Então, nesse momento, o que a gente observa é como os dispositivos de poder em torno da racialidade são mobilizados também com a justificativa da segurança nacional para organizar esse processo que se expressa com uma heterogeneidade de práticas e violência antinegra. Nesse processo, é importante lembrar que as comunidades quilombolas só encontram possibilidades de continuidade das formas de resistência, considerando as dinâmicas profundamente marcadas pela necessidade de reocupação territorial colocada pela diáspora interna, a partir da expressão da sua territorialidade. A experiência corporal se relaciona, portanto, com uma expressão de territorialidade, na medida em que a experiência da diáspora impõe uma redefinição do território, portanto, corpórea para a população negra.
Outros dispositivos importantes de serem apontados são as cisões feitas pelo Estado brasileiro sobre as justificativas de defesa da nação. A cisão, por exemplo, que evidencio, feita entre território e água, foi construída de forma estatal para enunciar como a água se vincula ao rol de bens do Estado e não como parte de um direito fundamental, e faz com que o território seja lido como uma construção de marcos limítrofes que compõem a delimitação de uma propriedade, não relacionada às possibilidades, ou que não se tem possibilidade de manutenção da vida, de acordo com as particularidades de cada comunidade. É importante lembrar como o movimento negro no Brasil aciona o imaginário de Palmares e das suas lideranças, de Zumbi e de Dandara, também para agenciar uma disputa de humanidade, que não deve só ficar retida a ideia de que a organização negra ou a expressão negra dentro das comunidades quilombolas se dá apenas pela rebelião ou por atos que o Estado chama, aspas, de rebeldia. É importante lembrar também do silêncio de 100 anos do Estado brasileiro, interrompido pela previsão normativa do artigo 66 68 do ADCT, mas que é fruto de uma grande disputa sobre modos de vida e territorialidade agenciado pelas comunidades tradicionais quilombolas no Brasil, diante do julgamento da ADI no Supremo Tribunal Federal. No momento presente, é importante lembrar, como lembra a professora Ana Flauzina, que hoje se consolida o direito sacrossanto de matar pessoas negras, com a letalidade que já é reconhecida no Brasil. Se a gente observar a produção discursiva que tem sido feita em torno das comunidades quilombolas, as alterações administrativas e orçamentárias, e mais recente, os vetos que o presidente apresentou na PL 1142, Plano de Enfrentamento à Covid-19, para indígenas, quilombolas e povos e comunidades tradicionais. Já durante a campanha presidencial, era divulgado um vídeo de uma fala proferida em 2017, onde o então candidato Jair Bolsonaro afirmava, aspas, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas, não fazem nada. Eu acho que nem para procriar eles servem mais, fazendo referência às comunidades quilombolas. Dentro desse processo que eu já mencionei, em 2019 foram emitidas 70 certificações, o número mais baixo desde 2004, quando foram estabelecidas as regras atuais de certificação. A média, até 2019, a média era de 180 certificações por ano, e em 2020, até fevereiro, foram apenas 5, o que apresenta um ritmo ainda maior desse processo. Já durante a pandemia, esse processo se acirra. Já em março, o MPF recomendou que as prefeituras notificassem turistas de visitas às comunidades tradicionais indígenas, mas muitas delas tiveram que fazer suas próprias barreiras sanitárias. De modo geral, é sabido que o Ministério da Saúde utiliza menos de 30% dos recursos no combate ao coronavírus. E, quando apresentado a PL 1142, o Plano de Enfrentamento à Covid, que o Senado aprovou em junho, e o presidente apresentou uma série de vetos. Esses vetos diziam respeito à garantia desses povos no acesso à água potável, à distribuição gratuita de materiais de higiene, limpeza e desinfecção, à oferta emergencial de leitos hospitalares e de terapia intensiva e à compra de ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea. Portanto, é necessário afirmar a presença e a agência das comunidades quilombolas, enfrentando as interpretações do Estado brasileiro sobre o direito à igualdade, sobretudo para questionar essa matriz histórico-jurídica, que apresenta modos e signos de uma matriz branca, mas assume outras faces. E a principal delas é a dimensão prática, em que a territorialidade é uma experiência libertária e emancipatória. Por último, eu queria lembrar, como fizemos no ato de encerramento da Semana Jurídica que mencionei na Universidade de Brasília, quando solicitamos a já aprovada renomeação do auditório da Faculdade de Direito para Esperança Garcia, que somos advogados e advogadas negros e negras afirmando outros caminhos possíveis por meio da educação e da luta por direitos. Somos próprios quilombos do interior entrando pela porta da frente das faculdades e tribunais. Somos as festas, as greves negras, das ruas, das praças e das cidades. Somos São Domingos e Malês e Boa Morte. Somos Laudelina, Mãe Beata, Insubmissas, Dandaras, Teresa de Benguela, Dora Lúcia e Ana Flauzina. Somos Esperança, porque por menos que conte a história, não te esqueço, meu povo. Se Palmares não vive mais,
faremos Palmares de novo. Axé! Axé demais. Muito lindo, gente. Estou muito emocionada com esse encontro aqui, com todo mundo comentando. Obrigada demais pela participação de todo mundo, chamando a gente de maravilhosa, é ótimo isso. E também agradecer muito de novo a Tuliana por ter possibilitado essa reunião aqui potentíssima com essas mulheres realmente que são de se admirar. Bom, eu acho que Tuliana, não sei se vão voltar para dizer tchau. Se elas voltarem, vai ser ótimo. Mas se não voltarem, acho que a gente vai se encaminhando ao final, né? Todo mundo apresentou. Eu fico muito feliz de ter essas formas da gente pensar que vão dos quilombos, que passam pelas favelas, passam pelas comunidades e nos atravessam de tantas formas, né? Bom, chegou Tula. Gente, Ana, volta. Ela não quer voltar, não. Mas volta aí, vamos voltar todo mundo. Gente, queria dizer, só para terminar, enfim, o nosso encontro hoje é mais para dividir a alegria. O momento tá muito difícil, tá muito tenso, tudo que a gente já falou, e a gente precisa ter a coragem política de celebrar a vida, de celebrar as vitórias, de gritar que a gente gosta de estar junto e que a gente faz muita coisa boa junto. Então, hoje é esse grito, é esse dia. As meninas deram um super gostinho da qualidade das reflexões que estão no livro, e conseguiram justificar por que a gente quis estar aí para assistir, né? E como é bom ver o quanto vocês estão incríveis e prontas, né? E todos os que estão no livro, todas que estão no livro. Então é isso, hoje é dia de dividir orgulho, de celebrar alegria, de celebrar projetos coletivos, ações compartilhadas, construções do tipo nossa. E como a gente faz as coisas bem feitas, né, gente? Olha só, eu fico vendo o negócio, rapaz, agora você vê como o Brasil perde, né? O que o racismo produz, né? Como o racismo nos priva do melhor que podemos ter. E é isso, só que a gente não vai, né? Eu quero falar aqui, para encerrar, eu não ia falar, gente, isso é coisa de Tula. Estava aqui falando com ela, ai que linda, né, gente? Tudo é que não consegue, não é dela. Mas nesse momento tão duro, né, que a gente está passando, e para a docência, como isso é duro, né, em especial, do privilégio, assim, me veio aqui vendo vocês três falando de verdade, do privilégio que é ser professora, do privilégio que é testemunhar a gente, que é nutrir gente, que é deixar a gente passar pela gente e ver as pessoas crescendo, amadurecendo e depositando no mundo definitivamente o seu melhor. Então, como é muito verdade, né? Como é muito verdade que a melhor nutrição, para mim, como professora, é ter alunas e alunos que, ao fim e ao cabo, me inspirem, né? Tudo que eu quero como professora, tudo que eu imagino que a Tula quer como professora, eu falo isso, né? Por isso que eu encho o saco do povo de seguidor. Eu quero que as pessoas passem por mim e me atropelem, né? Eu quero que vocês vão mesmo. Eu tô olhando para vocês aqui falando, gente, essa aí foi, né? Que delícia, deixa eu acompanhar esse caminho, porque essa aí passou, tenho que depositar, tenho que propor, e a gente está precisando de gente que proponha, que arrisque. A gente está precisando de concretude, né? E as nossas concretudes passam por várias dimensões, e uma dessas dimensões é essa disputa de dar sentido, né? a tudo que está posto. E dar sentido também a essas notícias que voam e não registram, com esses números que voam e não registram. Então, o que é, de alguma forma, articular isso politicamente e dizer Ágata é nossa, não é isso? E a gente vai eternizá-la, não a partir só do que ela representa para suas famílias, mas a partir do que a Ágata é para todas nós, né? A partir do que o tiro nessas crianças, nesses herês, eu que estou toda interpelada pelos herês, gente, não sei o que fazer, porque as crianças não estão me largando esses dias, mas o que a demanda dessas crianças, não só, mas falando delas,
reverberam em todas nós, né? Então, como o princípio de tudo e o fim de tudo, é esse princípio e esse espaço desse ethos coletivo que a gente está aqui proporcionando. Então, não tem cerveja, ou tem, cada um na sua casa, não tem burburinho no final, não tem, né? Mas tem essa delícia de ter, de verdade, testemunhado um pouquinho do que somos, né? E a gente fica muito feliz de ser um pouquinho de vocês. Muito feliz mesmo. Muito obrigada a vocês que falaram, a vocês que escreveram, porque o livro tá bonito, né, gente? E eu e a Tula, a gente só tava falando assim, meu comentário pra Tula foi, gente, acabou, nunca mais vou publicar um livro, porque eu só vou organizar a coisa agora. Vou publicar o quê, mais? Não preciso, já tem um monte de gente aí, agora a gente só organiza, porque tem gente que tem coisa muito boa para falar. Então, de minha parte, boa noite às pessoas. Muito obrigada quem veio assistir, gente, que povo mais generoso aí também, vindo assistir, que coisa boa. E quem mais quiser se despedir, vai se despedir. Mas, ó, boa noite. É isso, gente. Muito obrigada a todo mundo. E eu gostaria também de falar que o livro já está disponível. Eu acho que a Ana botou aqui no chat e está também no site da Brado. Então, todo mundo que quiser acessar, por favor, queiram, porque está muito legal. Vai lá, baixa, compartilha com todo mundo, que é para essa rebelião continuar seguindo em frente. E é isso. Muito obrigada a todo mundo. As meninas querem dar uma palavra para se despedir? Eu quero. Eu quero agradecer a todo mundo que apareceu aqui. A gente acompanhou os comentários aqui do chat, gente. Muito obrigada a todos e todas, aos meus companheiros e companheiras de Maré que estão aí online. Minha mãe de santo e a Dora de Oiá, benção, mãe. Vi que a senhora chegou aí comentando, super requisitada também. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje ao lado de mulheres tão potentes, que são inspiração. E vamos que vamos, céu é o limite, gente. Obrigada, até a próxima. Boa noite, Aureia, mãe Dora. Tá, boa noite, mãe Dora. Boa noite. Vai que é tu, Emília. Gente, gente, boa noite. Queria de novo agradecer a professora Ana Flauzina, a professora Tula Pires, e só colocar uma questão que eu esqueci na minha fala, que é destacar a importância de que a gente observe nesse momento, sobretudo as comunidades quilombolas que têm conflito com as Forças Armadas no Brasil, o que está acontecendo no Maranhão com o acordo de salvaguarda tecnológica e esse encaminhamento desse projeto é muito sério. A comunidade de Rio dos Macacos, na Bahia, que vive um conflito com a Marinha, também vive uma situação muito delicada de várias violências, de interrupção do modo de vida tradicional pescador da comunidade. E eu vou deixar aqui no chat os dados para quem puder colaborar com a Associação da Comunidade de Quilombolas de Rio dos Macacos, na Bahia. É isso, obrigada, gente. É isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui, comentou. Vamos encerrando. Baixem o livro, compartilhem, deixem essa rebelião rolar. Beijão. Sejamos rebeldes. Fechou, produção. Vamos embora. Tchau, Beijo. Brasil. Tchau, tchau. Tchau. É isso. Fica com a carinha, assim, né? Todo mundo dando aquele sorrisinho assim pra sair. É que ainda tá ao vivo, a gente tem que esperar fechar. Eu sei, eu tô assim, esperando ao vivo não estar mais ao vivo. A gente fica com aquela carinha assim, sorrindo, assim, né? Aquela coisa meio congelada assim, não é? Porque aí depois congela, a gente tá fechando a cara, fica horrível. Porque depois vão falar que a gente tá brava. Depois pode... Vamos lá, produção. Cai aí o negócio, gente. Como é que é isso? Eu acho Vinícius, que a gente tem que deixar o você estúdio. tá onde, meu filho? Vinícius, meu filho, foi dar uma voltinha aí, meu filho. Volta aqui. Agora não pode. Agora deu. Largou as convidadas aqui, tudo ao vivo. Gente, mas será? Faz uma mística. Não tô entendendo. O Vinícius é pegadinha, já. Negócio de pegadinha. Agora, terminar a rebelião com pegadinha, não tô podendo. Vou colocar um samba aqui, ficar aqui. Alguém. Larissa, puxa uma poesia, meu filho. Improvisa, amor. Né, gente? Eu ia tentar, meus amigos não Logo eu, gente. Nem a nossa piada tá fazendo Vinícius, né, gente? Nem a piada colou. Achei que com a piada ele fosse... Eu também. É que eu acho que o desafio é encerrar a live
sem tirar a gente da sala, mas talvez não tenha outro jeito. Encerra a live e todo mundo então, sai da sala. Não, 1, 2, 3, vamos sair então. 1, 2, 3 e não pode? Como é que sai? A gente pode terminar? Como é que a gente sai da sala?